O Mala Cultural dessa vez veio navegar nas águas do Rio São Francisco e mostrar para vocês a cultura que beira o Velho Chico, aqui no Museu Janete Costa, no Ingá, em Niterói. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Eu tô aqui ao lado da Daniela Magalhães, a diretora do espaço, e ela vai contar um pouquinho sobre o que conta a cultura do Velho Chico, o que conta essa exposição para vocês, tá ok? Essa exposição, na verdade, é uma exposição que não fala especificamente ou só sobre carrancas, mas ela tem uma força muito grande, né, e um olhar muito voltado para elas, porque a gente tem aqui pela primeira vez, né, uma ao lado da outra, distribuídas aí 14 carrancas, todas elas do mestre Guarani e algumas delas do seu filho, o Baldino, né, pela primeira vez expostas. Essas carrancas foram carrancas que nunca foram navegáveis pelo Rio São Francisco, mas todas elas foram carrancas que foram construídas, foram feitas a título de registro para o professor Paulo Pardal, que foi um grande historiador. Então, realmente, são poucos os museus que conseguiram mostrar esse tipo de trabalho. Para além das carrancas, a gente está tratando da temática do Rio São Francisco, do meio ambiente. Então, a gente está fazendo toda uma cenografia através de materiais recicláveis, né, materiais reaproveitados. Aqui, por exemplo, a gente também está tratando dos mitos do Rio São Francisco. E aqui a gente tem algumas obras, né, que retratam bastante, que ilustram o Rio, como, por exemplo, a Mãe d'Água. Né? Essa Mãe d'Água é do artista, que é o Zezinho de Arapiraca. Essa outra grande obra, né, que muitas crianças se identificam, porque é muito colorida, muito lúdica, é do Willy de Carvalho. Esses mitos têm algumas referências. Por exemplo, a Mãe d'Água, que eu me referia, o mito a que as pessoas se referiam, que os pescadores tinham medo, é que ela costumava aparecer por volta de meia-noite para assustar os pescadores. E o caboclo d'água, ele assustava os pescadores, né? Então a gente trabalhou todos esses mitos do Velho Chico. Então são mitos diferentes do que você me perguntou, se tem a ver com o folclore brasileiro tradicional, são mitos do Rio São Francisco, muito especificamente. Para além dessas 14 carrancas, a gente tem a Gabriela, né, e o Curupã. Todas essas duas obras também são do Baldino e do seu pai, do Francisco Guarani, né? A gente fez essa montagem de um grande painel representando São Francisco, né, que é o nosso grande norte, é o recorte da nossa exposição, pelo olhar do indígena, pelo olhar dos portugueses, né, e pelo olhar mais, né, nordestino, mais brasileiro, que é esse sertanejo também. Então, Daniela, esse segundo ambiente aqui da exposição, ele fala sobre o que especificamente? Continua ainda sobre o assunto do Velho Chico ou não sobre o interior brasileiro? Então, a gente aqui justamente está tratando do Velho Chico em si. É uma grande instalação, na verdade, né? Toda a exposição do nosso curador, do Jorge Mendes, ela tem já essa marca de ser muito interativa, né? De ter realmente a participação do público. Então, ele fez essa grande instalação, que é um grande roda-moinho, né? Onde, na verdade, a gente está tratando do Rio aqui, do Velho Chico, sendo representado do medo que ele tem da relação que o homem fez com ele. Então, você pode ver que ele está todo poluído, né? Que é a relação que ele se encontra hoje. E, para além disso, quando eu falei que ele era interativo, a gente está fazendo uma construção ainda coletiva. No processo de construção dessa grande instalação, a gente procurou realmente uma comunidade na Serra de Petrópolis, né? É uma família, né? Bem uma família, né? Eles vieram, inclusive, para a nossa abertura, foi um grande prestígio, que fazem essa malharia aqui, né? Isso tudo é feito à mão, né? Eles fazem esse recorte à mão, não tem nenhuma máquina. E a gente precisou aqui, a minha equipe toda, sentar e fazer essa amarração um a um nessa estrutura de ferro. Então, nós deixamos se vocês puderem filmar, alguma parte da estrutura ainda solta, de maneira que os nossos visitantes que aqui venham, né, no museu, façam também, como a gente conhece muito em Paris, que as pessoas vão amarrar os seus cadeadinhos e fazer os pedidos. A gente deixou alguns baldes, né, com pedaços de tecidos ali à mão, para que as pessoas venham aqui, é uma coisa um pouco simbólica, né, mas façam o seu pedido e também deixem registrado a sua participação e a sua vivência aqui nessa grande instalação. E aqui mesmo, nesse espaço, eu reparei
que tenha um outro ambiente já mais aconchegante, como se fosse uma casa, um casal que vivesse ali. Você poderia contar um pouquinho sobre esse espaço? Claro, então, ali a gente quer representar, na verdade, a relação desse casal, que é o Paulo Pardal, né, que foi esse grande historiador, que pediu o registro realmente do mestre Guarani, né, que tem todo esse histórico com as carrancas, e da sua esposa Luli de Carvalho, porque essa relação desse casal, né, que foi super importante, ela chegou a nós através da Maria Vitória Pardal, que é quem assina o nosso educativo, lá de cima que nós vamos conhecer o trabalho, que é vivenciado junto às escolas, que é o trabalho principal aqui, a linha de frente do museu. E a Luli de Carvalho, vocês devem ter visto, ela começa a fazer um trabalho, ela é uma pintora, né, e ela começa a fazer um trabalho em tela sobre as carrancas, muito baseada no trabalho que o marido tem, da paixão que o marido tem pelas carrancas. O marido não é um carranqueiro, mas como ele é um colecionador de carrancas, né, um apaixonado por carrancas, a esposa dele começa a pintar muito envolvida por essa relação que o marido tem com as carrancas. Nós vamos para o segundo pavimento para conhecer essa exposição interativa aqui, maravilhosa. E o que você pode dizer sobre ela, sobre cada estação que tem aqui? Nessa parte aqui do educativo, a gente está trabalhando através de alguns portos, né? A gente está trabalhando por estações, por assim dizer. Então, nesse primeiro porto, a gente está trabalhando através dos medos internos. Aí a gente optou por trabalhar através dos espelhos, onde as pessoas conseguem se ver, se identificar. Então, todos eles vão ter o mesmo tipo de distorção. Então, todas as crianças, ou os adultos, os jovens, vão se ver todos gordos, todos magros, todos de maneira distorcida, né? Para poder refletir os seus medos internos. Depois a gente vai nesse mesmo porto, mas ainda por uma parte para a gente trabalhar os nossos medos externos. E através disso, a gente vai trabalhar com umas construções de máscaras. Nessas máscaras a gente pode colorir, a gente pode desenhar. E para externar esses medos, a gente pode inclusive rasgar, amassar, levar para casa. Cada um vai trabalhar esses medos externos à sua maneira. Depois desse momento que a gente trabalhou os nossos medos internos e os medos externos, a gente já, né, colocou isso para fora, a gente vai trabalhar a construção dos nossos barquinhos. E a gente pensou muito na questão até dos 3 porquinhos, daquelas casinhas, né? Mas o Jorge sempre se preocupa muito com a questão dos materiais. Então a gente oferta 3 tipos de materiais diferentes. A gente tem a oficina de papel, a oficina de madeira e a de cerâmica, para justamente explicar para esse público, né, tanto o público espontâneo ou para as crianças que a gente recebe aqui, né, em sua grande maioria, que tem a questão também do material. Então, o papel, ele é um material mais frágil, né, a cerâmica já é um material mais resistente, mas um vai navegar de forma, né, mais tranquila, o outro vai rasgar, não vai até o final. Então, a gente quer trabalhar também essa questão do entendimento do material, qual é o barquinho que vai navegar até o final, o que vai chegar. E nesse passo, nesse segundo porto, do que te equilibra, né, o que vai chegar até o final, a gente faz um convite, né, aos nossos visitantes a tirarem os seus sapatos, por isso que é super interativo, e conhecerem o nosso grande tapete, que é o queridinho aqui da nossa exposição. E a gente fez uma grande estrutura aqui, né, que dá um certo desequilíbrio, uma sensação assim, para as pessoas poderem saber que tem uma almofada embaixo, para saber como é que eles se relacionam com esse desconforto. É bacana, não é? Eu adoro andar por aqui. Então, eu estou aproveitando a entrevista para poder fazer esse momento descalça. Momento criança. Mas isso aqui virou um grande atrativo no final de semana. As crianças adoram, rolam por aqui, entendeu? Então, elas também estão aproveitando esse espaço para nadar, para brincar. É um espaço muito lúdico, né? Eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento